Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Volume 11. Ecos do passado. A Casa da Coruja. Do lado de fora da Casa da Coruja, Spawn estava encostado na parede, observando a batalha que acontecia à sua frente. Na verdade, era um exercício de treinamento em que Luz, agora em sua forma redentora, treinava com Tirael, enquanto suas espadas se chocavam. Eda saiu, viu os dois e se encostou na parede ao lado de Spawn. Ainda não consigo acreditar que a Luz pode se transformar nisso. Isso a torna uma durona, não é, rabugento? Ela olhou para Spawn, que não respondeu, apenas observou a luta com uma carranca, fazendo Eda suspirar. Olha, eu não gosto da ideia da Luz se envolver nessa coisa toda de guerra, mas, ei, pelo menos ela não estará sozinha nisso. Spawn ainda não respondeu enquanto observava a luta com sua cruz de armas, olhando para Tirael com um pouco de raiva. As espadas de Tirael e Redeemer se chocaram com alguma dificuldade, enquanto faíscas saíam das lâminas. Nada mal, Luz, você está ficando mais forte, ele elogiou suas habilidades, dando-lhe um sorriso de canto por baixo do capacete. Você ainda não viu nada. Ela saltou para trás, ganhando alguma distância, e então, com sua espada brilhando, desenhou no ar um símbolo de fogo. Logo, uma enorme bola de fogo avançou em direção a Tirael, que calmamente a cortou ao meio. Antes que Redeemer pudesse revidar, ela começou a brilhar enquanto retornava à sua forma humana. Ah, qual é? Agora não! Mas ela não percebeu que Tirael correu até ela e a derrubou com força, fazendo-a cair no chão com a ponta de sua espada apontada para seu pescoço. Parece que o limite de tempo da sua forma é 15 minutos que precisamos trabalhar em Tirael. Não conseguiu terminar a frase, pois algumas correntes de Spawn o agarraram pela cintura e o jogaram para longe de sua filha. Tirael foi rápido o suficiente para cortar as correntes e usar suas asas para voar de volta para Gran, olhando suavemente para Spawn. De novo, Spawn. Você, de todas as pessoas, deveria saber que treinar para combate é difícil. Quando ela está em sua forma de redentora, tudo bem. Mas em sua forma humana, ela pode aprender glifos e ainda ser uma criança. Ele gritou com Tirael, que apenas suspirou em resposta à sua raiva. Spawn caminhou até sua filha e a ajudou a se levantar. Você está bem, meu bebê Luz? Papai, estou bem. Você pode, por favor, não exagerar tanto. Luz disse, levantando-se. Ela estava um pouco irritada com o fato de seu pai ser tão superprotetor quando se tratava de treinamento. Spawn cruza os braços olhando para a filha. Desculpe, Luz, mas como seu pai, é meu trabalho garantir que você esteja bem, o que inclui coisas como treinamento. Spawn desviou o olhar por um momento. Você nem deveria fazer parte desta guerra, disse ele baixinho para si mesmo. Luz olhou para o pai e suspirou, sabendo que ele tinha boas intenções. Pai, eu sei que não deveria fazer parte desta guerra, acredite em mim, eu sei, mas, eu faço agora e, se eu vou proteger meus amigos e minha família, então. Eu tenho que aprender a ser forte como você, usando magia e este poder que eu tenho agora, disse ela a ele. Spawn olhou para a filha e sorriu por baixo da máscara enquanto se ajoelhava, olhando em seus olhos. Você é realmente madura, minha pequena Luz, é só que estou preocupado, só isso. Quer dizer, você deveria se preocupar com a lição de casa e encontros, não com isso. Guerra e as baixas da batalha, disse ele, e Luz entendeu enquanto ambos se olhavam. Nesse momento, eles ouviram uma tosse falsa e alta, fazendo o grupo ver Jack, que ainda estava de terno, parado perto da porta com King ao lado dele. Parecia que ele tinha um brinquedo de pelúcia na cabeça. Se vocês terminaram o treinamento, um de vocês pode controlar seu cachorro, disse ele calmamente, mas com raiva. Ei, eu não sou um cachorro, eu sou o rei dos demônios. King gritou com um pouco de raiva para Jack, que apenas revirou os olhos e cruzou os braços. Logo Lilith apareceu, ouvindo toda a comoção e dando sua opinião. Não posso deixar de ouvir, historicamente, os demônios nunca foram unidos sob um único governo até Belos. Não existe tal coisa como um rei dos demônios. Existe um rei dos demônios. Tirael caminhou até o grupo segurando sua espada.
Ao colocá-la no chão, viu que King estava ficando animado, pensando que ele estava falando dele. Perdoe-me, King, mas não é você. Isso deixou King triste, mas Tirael continuou falando. O rei dos demônios na terra teve muitos nomes ao longo dos séculos. Diabo, Maligno, Satanás, Lúcifer. Luz estava ficando desconfortável ouvindo isso, esfregando o braço. Então ele é real, disse ela, fazendo Tirael e Spawn balançarem a cabeça em concordância. Tirael disse, mas além dos pedaços do inferno, não tenho muita certeza se existe algum outro rei dos demônios, mas... Ele olhou para King novamente, talvez um príncipe de algo maior. O quê? Não, não, não. Eu sou o rei dos demônios. Eu costumava ter um exército enorme. Comia tanta comida boa e tinha tantos. Muitos lacaios se curvando para mim, disse ele. Tirael ficou quieto por um momento, mas se ajoelhou olhando para King. Diga-me, King, quanto você se lembra do seu passado, de quem você é? Perguntou ele, fazendo King ficar quieto enquanto olhava para o chão por um momento, e isso fez Tirael acenar com a cabeça. Imaginei. Então parece que é hora de começarmos seu treinamento, jovem King. Todos olharam para ele em choque enquanto ele abria suas asas olhando para trás do grupo. Talvez seja hora de visitarmos seu local de nascimento, King, se nada mais, para provar que estamos errados. King parecia animado enquanto pulava nas costas de Tirael e sentava em seu ombro. Todos se prepararam, até mesmo Out, pois ele estava em uma pequena casa que, felizmente ninguém viu. Luz, considerando seu poder angelical, se transformou na Redentora para poder lutar com seu pai. Jack lutaria com Lilith. Não muito longe da casa, um caminhão de sorvete observava o grupo prestes a partir. Dentro do veículo, havia um cartaz de procurado do Spawn e até mesmo da Eda. O homem no caminhão pegou o cartaz, apenas para esmagá-lo mais tarde. Hora do pagamento, rapazes e moças, disse o homem, e ao olhar para fora, viu a porta traseira aberta com os corpos de alguns guardas do imperador estendidos no chão, sangrando e com membros decepados. Ele se levantou do banco do motorista e fechou a porta. Desculpem, pessoal, não sabia que vocês estavam tão cansados. PFFFFF hahaha. Mar fervendo. Enquanto voavam no céu por algum tempo, Lucifer suspirou de tédio. Ainda estamos voando? Já faz horas. Ele disse, fazendo Jack, que voava atrás de Lilith em seu cajado, ficar ainda mais irritada com Lucifer. Cala a boca, cabeça de vento. Sua voz é tão irritante. Quando ele disse isso, Lilith olhou para ele. Não fale assim com Lucifer, Jack. Spawn viu isso e sussurrou para Eda. Quando diabos eles se tornaram amigos? Ele perguntou, mas não obteve resposta, pois Eda apenas olhou para frente com uma expressão séria. E Spawn percebeu, essa é uma nova aparência para você. Ali está! King gritou apontando para a ilha. Enquanto o grupo aterrissava no chão, Redeemer se transformou de volta em luz. Ela estava um pouco cambaleante, com dificuldade para se manter em pé. Felizmente, Spawn estava atrás dela e garantiu que ela não caísse no chão. Luz riu nervosamente, acho que essa transformação exige muito de mim. Tirael ouviu e respondeu, cuidado, Luz. Essas transformações podem ser muito desgastantes para um corpo humano, especialmente para um tão jovem que está se tornando adulto muito rápido. Jack ouviu isso e perguntou rapidamente, espere, toda vez que ela se transforma na Redentora, ela pula a puberdade. Ele disse brincando um pouco, mas Tirael assentiu com a cabeça. Quando ela é a Redentora, ela tem por volta de 20 anos. Isso chocou muito o grupo, que queria perguntar mais, especialmente Luz, mas Tirael apenas olhou para frente e continuou andando. Venham, podemos discutir isso mais tarde, mas por enquanto estamos aqui para o rei. Ah, sim, não é tão longe, continuem em frente, gritou King enquanto corria à frente com todos os seus companheiros. Depois de algum tempo caminhando pela floresta, Spawn caminhou ao lado de Eda, que tinha uma expressão séria. Você está muito quieta, algo te incomoda? Perguntou Spawn, fazendo-a olhar para ele. Não, é só.
Eu não quero que ele se machuque, disse ela. Spawn suspirou e colocou a mão no ombro dela. Eu sei, Eda, mas um dia ele terá que encarar a verdade, disse ele. Enquanto caminhavam, o grupo avistou o castelo e King moveu algumas plantas, revelando a entrada. Ao ver o bloco, King esfregou o queixo. Tenho certeza de que se movermos as pedras, podemos entrar. Mas, assim que ele disse isso, as mãos de Spawn brilharam e ele as colocou sobre as pedras, derretendo-as e abrindo caminho para que entrassem. Ele olhou para todos. Então, estamos prontos? Perguntou, e logo eles entraram com Walt. Lilith viu um símbolo em uma parede e o anotou em um caderno. Quando entraram, era enorme e alguns notaram pequenas estátuas de pedra ao redor. King correu rapidamente, enquanto todos entravam, Eda ainda tinha uma expressão de preocupação em seu rosto enquanto ela dizia para si mesma, espero que não seja lebre. Enquanto isso, Spawn e Jack sacaram suas pistolas, olhando ao redor da sala. Spawn disse a ele, a voz na sua cabeça está quieta, algo com que eu preciso me preocupar, e Jack olhou para ele. Não, está tudo bem. Na verdade, estou feliz que aquele desgraçado esteja quieto, disse ela, dizendo que ele estava quieto e olhando para ele novamente. Você sabe que eu não vou machucar a criança. Aquele filho da puta pode dizer o que quiser, mas de jeito nenhum eu vou machucar a Luz. Bom, porque se você machucasse, você estaria morto, disse ele, continuando a andar. De uma forma estranha, Jack respeitou o que ele disse e entendeu de onde ele vinha, respondendo, se eu a machucasse, eu deixaria você me dar um tiro na cabeça. Enquanto todos olhavam ao redor, o rei se pronunciou, a câmara onde eu como os corações dos meus inimigos. O gosto era frio e amargo. Ele então olhou para Luz, mas aposto que o seu é doce, Luz. Ela sorriu para o rei, com todo o açúcar que eu como, é melhor que seja, disse ela, piscando brincalhona para ele. Mas ouviu alguém tossir atrás dela e se virou para ver seu pai cruzando os braços e batendo neles. Spawn ergueu uma sobrancelha para ela. É melhor você não comer todo esse açúcar antes de dormir, Luz Noceda, disse ele, deixando Luz um pouco nervosa. Claro que não, pai. Eu nunca comeria doces antes de dormir, ela riu nervosamente, mas Spawn não estava convencido e agora ficaria de olho nela se comesse mais açúcar antes de dormir. Enquanto entravam, Luz olhou ao redor. Ao notar uma sombra passando por ela, ela se virou, curiosa para saber o que era, mas não viu nada. O rei pulou em seu ombro. Apreciando a vista, é? Eu sei que é incrível. Sim, é mesmo, Luz riu nervosamente enquanto continuava olhando ao redor. E não há nada aqui para nos machucar? Perguntou ela. O rei respondeu com um sorriso. Oh, não se preocupe, Luz, estamos perfeitamente seguros no meu castelo, disse ele, confiante. Mas então... A parede atrás de todos explodiu, abrindo um grande buraco. Todos se viraram para ver o que parecia ser uma van branca que entrou lentamente. Todos ficaram chocados, Spawn e Jack sacaram suas pistolas, prontos para atirar, mas na lateral da van havia duas miniguns que começaram a girar e abrir fogo, atingindo-os. Todos se abrigaram, pois os tiros podem ser difíceis. A janela da van abaixou e apenas Luz viu o que parecia ser um homem usando uma máscara de palhaço e... Em cima dele, sua cabeça estava em chamas. Metal e Visage. Desculpem o atraso, pessoal, mas as estradas até aqui foram um verdadeiro inferno. Ele riu enquanto continuava atirando pela sala, mas continuava falando. Onde estão meus modos? Meu nome é Sweet Tooth e hoje vou matar alguém e ser pago. Nesse instante, ele ouviu alguém pular em sua caminhonete e viu Spawn, que olhava para baixo com raiva e correntes enroladas no pescoço de Sweet Tooth. Eu odeio palhaços, ele gritou, mas... Sweet Tooth apenas riu enquanto pisava no acelerador de sua van e dirigia para frente, batendo a van contra uma parede, mas não pareceu quebrá-la. Perdendo o equilíbrio, Spawn caiu com força no chão. Antes que pudesse se levantar, foi atingido nas costas por Sweet Tooth, que usou uma espingarda.
Sangue verde se espalhou por toda parte. Antes que Sweet Totter pudesse atirar novamente, viu uma bola de fogo vindo direto em sua direção. Rapidamente, ele deu ré na van. Ele viu que Eda foi quem lançou a bola de fogo usando um pedaço de papel. Ele girou a van e estava prestes a atirar, mas então alguns tendões negros atravessaram a traseira da van e se enrolaram em seu corpo. Sweet Totter olhou para trás e viu Jack em sua armadura das trevas. Com raiva, ele dirigiu a van para trás e atingiu Jack de frente, colidindo contra a parede. Jack ainda estava vivo, mas preso na estrada enquanto a van o esmagava. Então, viu Sweet Totter caminhando em sua direção com um facão na mão. Hora de cortar algumas cabeças. Ei, Harold, fique de olho no cara da capa, gritou ele de volta. Jack viu que Sweet Totter estava falando com um saco de papel de lanche. Jack apenas olhou para ele e ergueu uma sobrancelha. Que porra há de errado com você? Perguntou, mas Sweet Totter pisou com a bota em seu rosto e lentamente ergueu um facão. Hora de dizer boa noite, esquisito. Ha ha ha. Fim da música. Antes que Sweet Totter pudesse cortar a cabeça de Jack, sua van balançou um pouco, fazendo perder o equilíbrio. Logo, a van estava suspensa e Jack não estava mais no chão. Ele olhou para cima e viu um grande homem verde com uma barbatana de peixe na cabeça. Ele olhou para Jack com um sorriso irônico. Não se preocupe, senhor. Oficial Savage Dragon é lebre. Então ele jogaria a van do outro lado da sala, e quando ela aterrissasse na parede, Spawn, Luz e todos os outros o encaravam enquanto ele caminhava até a van. Muito bem, amigão, saia com as mãos para cima, você está preso. Ao ouvir isso, Eda gritou, droga, é um policial. Spawn ficou parado com uma expressão vazia no rosto. Como isso pode ficar mais estranho? Logo a van de sorvete começou a se mover e parecia estar apoiada em duas pernas robóticas, além de ter dois braços robóticos, um deles com um enorme minigum. Ah, falei cedo demais, respondeu o Spawn enquanto o braço da minigum do Mesh começava a girar, preparando-se para abrir fogo. Mas algo agarrou seu braço e jogou a van no chão. Todos ficaram em silêncio quando viram um monstro que estava parado sobre a van. Ao vê-lo, Luz olhou para Tirael. Você acha que ele é amigável? Ela perguntou, mas o monstro girou a cabeça olhando para eles. Duvido, ele respondeu enquanto levantava a mão para invocar espadas lentamente. Caminhando até lá, mas falou com Spawn e Jack. Vocês dois tirem todos de lá, incluindo Sweet Totter e o dragão. Spawn ergueu uma sobrancelha. Por que diabos deveríamos fazer isso? Jack revirou os olhos e olhou para Spawn. Olha, bichinhos, façam o que o anjo mandou, disse ele. Embora Spawn estivesse irritado, usando suas correntes, ele puxou todos para fora, incluindo Savage Dragon e Sweet Totter, quebrando a janela da van e o agarrando. Enquanto todos corriam para fora, o monstro os viu escapar e transformou seu braço em uma lâmina, estendendo-se para tentar esfaquear um deles, mas Tirael pulou na frente, bloqueando a lâmina e a empurrando para trás. Os dois se encararam com. Tirael andava por aí segurando o cabo de sua espada com uma mão e a girando. Sua batalha é comigo, monstro. Ele ficou quieto e transformou seus braços em lâminas, avançando contra ele. Tirael bloqueou ambos os ataques com sua espada e, com um chute, o empurrou para trás e o apunhalou no estômago. No entanto, ele percebeu que não causou muito dano, pois o monstro recuou e pulou no teto, rastejando. Tirael franziu a testa ao olhar para o monstro. Eu conheço sua espécie, Golem. Alguns podem te ver como um inimigo impossível de derrotar, mas... Ele girou sua espada em uma mão e a apontou para o monstro. Você nunca lutou contra alguém como eu. Do lado de fora. Spawn jogou Sweet Totter no chão e, antes que ele pudesse se levantar, Savage Dragon o colocou no chão e algemou suas mãos atrás das costas. Ei, me larga, grandão! Sweet Totter gritou, mas Savage Dragon o ignorou, apenas revirou os olhos. Nossa, nunca fui chamado assim antes, disse ele em tom sarcástico enquanto olhava para todos. Está tudo bem com todos? Eles o olharam com uma expressão de choque. Vendo isso, ele suspirou.
Olha, eu não sou um monstro, sou um policial. Estou tentando capturar esse psicopata há um tempo, disse ele, olhando para Sweet Daughter. Aparentemente, neste mundo, ele matou muita gente e eu vou levá-lo à justiça. Toca no freio, policial, por que isso? O mundo está mais corrupto do que nunca, disse Jack enquanto se aproximava dele. Estou falando de prender pessoas só por gostarem de coisas estranhas. Ele ficou chocado ao ouvir isso. O quê? Mas isso não é crime. Contanto que não estejam machucando ninguém, eles são livres para gostar do que quiserem. Will, é como aquela lebre, eu receio, disse Eda. E isso fez o dragão selvagem pensar por um momento. Até que ele foi atingido na cabeça por um pacote de batatas fritas. Ele olhou para Eda. Você acabou de jogar um pacote de batatas fritas em mim? Perguntou, fazendo Eda gritar bem alto. Abaixo a polícia! Isso fez suspirar de irritação. King rapidamente se pronunciou. Pessoal, agora não é hora para isso. Temos que pegar o monstro. Fora do meu castelo e... Eda se pronunciou e olhou para ele com uma expressão triste. Amigo, você precisa saber. Ela tirou um pedaço de chifre do bolso. O rei olhou para o chifre em choque. Isso é... Ele ficou quieto enquanto batia na parte quebrada do chifre. Você veio aqui, mas eu não acho que este seja o seu castelo. Ela lhe entregou o chifre. Ele segurou o chifre lentamente enquanto memórias passavam por sua cabeça. Meu exército. O flash mostrou que não havia nada além de pedras empilhadas. Meu banquete era ele comendo moscas. Minha vida. Ele rapidamente o jogou no chão. Ah, não. Mantenha essa coisa longe de mim, mexendo com a minha cabeça. Ele gritou. Luz rapidamente se deitou no chão para ficar na altura do rei. Rei, vai ficar tudo bem, disse ela, tentando confortá-lo. Tristemente, o rei caminhou para trás, olhando para todos. Vocês estão apenas zombando de mim como sempre, não é? Ele disse com um tom triste. Todos apenas o olharam com uma expressão triste, até mesmo o dragão selvagem, embora não soubesse o que estava acontecendo. Apenas Sweet Daughter disse algo, quer dizer, eu estava tentando matar você e todos os outros, então eu não menti sobre nada. Isso foi dito com um chute no rosto de Spawn. O rei não se deu ao trabalho de responder, pois começou a entrar em pânico. Não, 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 não. Ele segurou a cabeça e rapidamente correu para a floresta. Felizmente, algo voou para fora do castelo e pousou na frente do rei antes que ele pudesse correr para o fundo da floresta. Era Tirael, que tinha um corte no braço. Ao vê-lo, o rei franziu a testa e gritou, me deixe em paz. No entanto, a asa de Tirael bloqueou seu banho. Rei, eu sei que esta não é a origem que você deseja, mas há mais e você deve enfrentá-los, disse ele em um tom calmo enquanto se ajoelhava. Não, eu não vou. E se for ainda pior e doer, gritou ele com lágrimas nos olhos. Então, Spawn foi visto tocando gentilmente o ombro do rei, fazendo-o olhar para Spawn, que também se ajoelhou. Então você tem pessoas aqui que o ajudarão ao longo do caminho, disse ele. Luz estava ao lado de Spawn e deu um pequeno sorriso. King, ainda parecendo inseguro, apenas acenou levemente com a cabeça. Luz o pegou no colo e o carregou. Enquanto voltavam para o grupo, Eda correu e abraçou King. Me desculpe por mentir, King. Eu só não queria te machucar, disse ela, e King retribuiu o abraço. Enquanto isso acontecia, Sweet Daughter, que ainda estava no chão algemado, apenas olhou para todos. Bem, isso foi legal, mas alguém pode tirar essas algemas de mim? Ele gritou, mas, estranhamente, Tirael cortou as algemas dele. Spawn franziu a testa com isso. Que diabos você está fazendo? Perguntou com raiva, mas... Tirael apenas manteve a calma, olhando para o grupo. Venham, é hora das respostas, disse ele, fazendo todos parecerem um pouco confusos, mas seguirem em frente. Todos viram que o monstro estava preso à parede pela espada de Tirael. Não se preocupem,
ele será inofensivo, disse ele ao grupo, apontando então para a entrada antes bloqueada que levava aos níveis superiores. Eda, Lilith, ou King, vocês encontrarão as respostas para a busca de King lá dentro, mas preciso falar com os outros a sós, perguntou ele, e Eda pareceu um pouco preocupada, mas acenou com a cabeça, como eles queriam. Tirael olhou para todos que estavam com Luz ao lado de Spawn. Devo confessar que não foi coincidência estarmos todos aqui, disse ele, fazendo todos olharem. Confuso até que ele olhou para aquele guloso. Você acreditou que eu não te vi do lado de fora da casa da coruja? Isso chocou o guloso. Espere um minuto. Você foi quem me deu cartas de procurado deste cheque da Eda, não foi? Ele perguntou. Tirael acenou com a cabeça enquanto continuava falando. Embora normalmente você não faça o que faz por dinheiro, imaginei que a oportunidade de uma caçada como essa despertaria seu interesse, e eu sei que o dragão selvagem estava em seu encalço. Mas por quê? Luz perguntou a Tirael, que olhou para trás. Veja, Luz, incluindo seus amigos, esta é a sua equipe, disse ele, fazendo-a olhar para todos, que pareciam chocados. Equipe que equipe? Dragões selvagens se manifestaram. Olha, eu sou um oficial da lei e consigo pensar em algumas regras que isso quebra. As leis dos homens, receio, não têm poder quando se trata da guerra entre o céu e o inferno, disse Tirael, fazendo-o calar. Uma guerra está chegando e nós, junto com alguns outros, podemos ser a única coisa que impedirá o derramamento de sangue das Ilhas Ferventes. Devemos impedir o dia da união. Spawn foi o próximo a se manifestar, por que temos que impedi-la antes disso? Tirael ficou quieto enquanto olhava para a entrada do castelo e via um pouco da lua. Temo que este seja o dia em que a guerra começará. Ele parou ao ver Eda e seu grupo voltarem. Luz olhou para Tirael, que acenou com a cabeça enquanto ela corria para King, deixando o grupo sozinho. Jack se pronunciou. E você está dizendo que essa criança é a única chance que a humanidade tem contra o inferno? Sim, disse ele, olhando para a Luz, que abraçou King, e ele retribuiu o abraço. Embora me doa, a sobrevivência da humanidade no céu está com ela. Spawn franziu a testa ao ouvir isso e olhou para Tirael. E você espera que ela lute nessa guerra sozinha? Ela ainda merece ser criança. Ela não estará sozinha, Spawn, ainda mais um jogador poderoso. Que aparecerá em breve. Casa dos Blitz. Amit Blig estava em seu quarto trabalhando. Enquanto fazia o dever de casa, ela olhou para a cama e viu uma luva de metal em cima dela. Olhando por um instante, um pensamento me ocorreu. Olhando para aquilo por um instante, um pensamento surgiu em sua mente. Ela se levantou, pegou e examinou por um momento. Então, por pura curiosidade, ela colocou a luva de metal.